Você montou só uma lâmina aí, André? Só. O objetivo é que a gente possa esclarecer aqui e tirar eventuais dúvidas de um conjunto de medidas que nós mandamos para a Assembleia. Essas medidas partem da compreensão... E aí, meu senador, tudo em ordem? Quando acabar aqui, subiu para a gente ter um... partem da compreensão... E quente, cafezinho quente. Agora está mais quente ainda, né? Porque... Quando, da minha eleição em 2014, nós sentamos para planejar 4 anos e tentar fazer uma previsão do que seriam os 4 anos de governo. Qual a tendência da economia, qual a tendência da arrecadação, de analisar cenários possíveis e, em cima desses cenários, fazer um planejamento de governo. E imaginando um cenário adverso, que se tornou evidente depois da retirada da presidenta Dilma, mais adverso ainda do que a gente imaginava, mas imaginando um cenário adverso, a gente se preparou, fazendo um enxugamento naquela época, com retirada de 2.000 cargos comissionados, fechamento de algumas empresas, um enxugamento da máquina pública e buscando ganhar musculatura, buscando ganhar oxigênio para aguentar 4 anos de crise. E graças àquelas medidas nós conseguimos atravessar 4 anos sem, eu diria, sofrer os colapsos e as interrupções de serviços públicos que outros estados sofreram nesse período. Estados, inclusive, que arrecadam o dobro do que a Bahia arrecada. Só lembrando que a Bahia, eu sempre faço questão de repetir isso, para que as pessoas introduzam isso, a Bahia é o 20º estado em arrecadação per capita. Às vezes vira o 21º, às vezes vira o 19º, mas esse é o ponto médio da posição da Bahia. Ou seja, quando a gente divide pelos 15 milhões de baianos tudo que a Bahia arrecada, a gente fica em 20º lugar, mesmo comparando com outros estados menores que a Bahia. E em valor nominal, a Bahia tem metade da arrecadação do Rio, muito menos que Minas. Estados que, apesar de serem mais ricos, desses 4 anos atrasaram os salários, parcelaram o 13º. Minas até hoje paga com atraso e parcelado. O Rio até hoje está atrasando os salários, até hoje, no dia de hoje, novembro. E nós, graças a Deus, não sofremos isso, não interrompemos obra. E o que nós estamos fazendo agora são medidas também preventivas, de ajustes para se precaver, eventualmente, para 4 anos de dificuldades. 2019 está claro para todos os analistas que não será um ano de retomada rápida nem forte da economia. Mesmo que a economia retome, vai retomar lentamente ao longo dos 4 anos. O que significa que os estados não vão ver nas suas receitas a recuperação do patamar anterior a 2014. E há, paralelo a isso, um agravamento, que o gráfico que eu vou mostrar aqui, ele é idêntico, muda apenas os números absolutos, entre os estados brasileiros. O gráfico é o mesmo, só os números ali queriam mudar em termos de valores para qualquer estado brasileiro. Mas esse é o comportamento do déficit da Previdência. 2006, em dezembro de 2006, um mês antes do governador Jacques Wagner assumir, fechou o ano 2006 com 340 milhões de déficit. O que é o déficit? É tudo que a Previdência arrecada, menos tudo que ele tem que pagar. No passado distante, há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, esse saldo era positivo. Você tinha poucos aposentados e muita gente da ativa. Então se arrecadava muito e pagava pouco, sobrava um dinheirão. O que eu expliquei hoje de manhã nas rádios, e quero repetir aqui, é porque no passado, eu nem condeno os governadores da época,
mas não se tinha esse conceito de que a aposentadoria é uma poupança, que você tem que juntar, rentabilizar para sacar ao longo de anos. E não se previu que a curva entre ativos e inativos ia se tornar desfavorável ao longo do tempo. O que eu quero dizer com isso? Que no momento que nós tínhamos muito ativo e pouquinho aposentado, você descontava de muita gente e pagava um tanto. Essa diferença ia para o Caixa Geral do governo, para fazer eventualmente coisas legítimas, estradas, escolas, unidades de saúde. Mas não se juntou esse dinheiro que depositava dos funcionários nem a parte patronal num fundo que poderia ser aplicado na poupança, no mercado financeiro, para rentabilizar. E hoje a gente tem um fundo com muito recurso onde a gente tirasse esse dinheiro para pagar os aposentados. E, portanto, entrou na despesa corrente esse dinheiro. Com isso, quando Wagner assumiu ali em janeiro de 2007, nós já não tínhamos nenhum centavo na chamada poupança previdenciária. Não tinha no caixa, na poupança previdenciária, não tinha nada. E já todos os anos antes, e a partir também de Wagner, o que se fazia antes, no governo anterior e a partir do governo de Wagner, é sacar todo mês do caixa aquilo que falta para pagar os aposentados. Em 2007, Wagner já pagou 460 milhões. Quando eu entrei, para resumir, em janeiro, tinha sido fechado o ano 2014 com 2 bilhões de déficit. 2 bi que está ali. Em 4 anos, isso dobrou. Foi para 4 bilhões de reais. Se aposentaram nesses 4 anos 23 mil pessoas. Nós estamos com 22, 800 e pouco, mas as que estão processadas agora em novembro e dezembro vai fechar 23 mil aposentadorias em 4 anos. Esse é o maior número de aposentadorias da história da Bahia em apenas 4 anos. Qual o motivo disso? O anúncio da tal da reforma da Previdência, que todo mundo que tinha possibilidade, pelo menos a grande parte das pessoas que tinham possibilidade de pedir aposentadoria, entraram com pedido de aposentadoria e, portanto, aposentamos. E como houve aumento da eficiência da burocracia também, as aposentadorias começaram a andar mais rápido, porque antes as pessoas esperavam 5 anos, 4 anos, 3 anos para poder se aposentar. Como nós melhoramos a gestão, não só no meu governo, mas no de Wagner também, foi melhorando paulatinamente, os processos começaram a andar mais rapidamente. E com isso, nós aposentamos 23 mil pessoas, que somado ao que vinha de déficit anterior, deu essa explosão de 4 bilhões. Os cálculos e as projeções nossas, considerando quando cada um completa tempo de aposentadoria, é que esse déficit, daqui a 4 anos, quando eu estiver deixando o governo, será de 8 bilhões de reais. Então, isso não é qualquer coisa. Se a gente considerar a taxa de crescimento de arrecadação, que tem sido a média dos últimos 4 anos, projetá-la para os próximos 4 anos, a Previdência entra em colapso, porque ninguém não conseguirá imaginar, se não houver um grande crescimento de arrecadação, como nós conseguiremos 8 bilhões dentro do orçamento do Caixa para poder pagar as aposentadorias. Então, é preciso adotar medidas preventivas, corretivas, para ajustar isso. E eu citei hoje de manhã, e quero repetir, que não se trata, em hipótese nenhuma, de culpar as pessoas que se aposentaram. Quem se aposentou não tem responsabilidade sobre isso. Tem um problema que é crônico no mundo inteiro, que é uma coisa positiva, mas que traz um saldo negativo para a Previdência, que é o aumento da expectativa de vida dos seres humanos, no mundo inteiro. Porque as pessoas estão vivendo mais, graças a Deus. Mas na medida que vivem mais, você precisa mudar o cálculo de equação financeira. Então, se no passado uma professora se aposentava com 25 anos, mas ela viveria mais 10 anos só, mais 15 anos só. Hoje ela se aposenta com 50 anos
e a maioria vai chegar perto de 80, porque a idade média hoje das mulheres está chegando a 80 anos de vida. Então ela contribui 25 anos e ela contribui 12% durante 25 anos, o Estado contribui mais 24%, 36% de contribuição durante 25 anos. E ela vai receber 30 anos 100% do salário. Só que a contribuição dela ao longo de 20 anos começou com o salário inicial e terminou com o último salário. Portanto, ela foi contribuindo com salários menores ao longo da sua vida profissional. E ela se aposenta com o topo salarial. Uma professora hoje está se aposentando 9, 10 mil reais de salário. Então, é esse salário que ela vai ter durante 30 anos, 25, 30 anos. Esse é uma outra fonte de desequilíbrio. O terceiro, eu hoje desabafei pela manhã nas rádios, e é verdade, porque eu trato como desabafo, que causa indignação, são centenas de decisões absurdas, decisões de algumas mais de uma década, como a que eu citei hoje de manhã, de 80 milhões de reais para 5 pessoas, 5 oficiais da PM, que apenas reclamaram, inicialmente, diferença de horas de ensino, que poucas horas não haviam sido pagas de horas de ensino. E a Justiça Baiana conseguiu transformar essa reivindicação de poucas horas de ensino numa bobagem, num número pequeno de 80 milhões para 5 pessoas, que está transitado julgado para precatório. E eu estou tentando reverter na Suprema Corte essa decisão. Como, alguns meses atrás, sob ameaça de multa diária de 30 mil reais na conta do governador, que nem tem esse dinheiro na conta do governador, 30 mil reais. Portanto, eu seria multado, mas não correria o risco de perder o dinheiro, porque ele não tem. Se eu não nomeasse retroativamente a época que Antônio Carlos foi governador da Bahia. Isso mesmo, que Antônio Carlos foi governador da Bahia. 40 pessoas na Secretaria da Fazenda para serem auditor fiscal. Cadê Manuel Vitória? Agente tributo. 28 anos atrás. Ou seja, as pessoas já entram para se aposentar. Eu nomeei sem ser retroativo, 2 dias depois recebi uma nova multa do juiz, dizendo que eu estava desrespeitando a decisão judicial dele, que tinha que ser retroativo. Confere, meu procurador. A época que Antônio Carlos foi governador. Essa bagatela de 260 milhões de reais. E outras centenas de decisões, e que nós estamos depurando todas essas decisões, coisa do tipo de uma viúva em algum órgão do Estado e chegar lá e perguntar: se meu marido tivesse vivo, em que posto ele poderia estar no dia de hoje? E centenas de declarações: se o seu marido estivesse vivo, provavelmente seria delegado de 3º grau, seria coronel, seria tenente-coronel, seria chefe da SECOM, enfim. E com esse documento em mão, muitas viúvas ou viúvos ou titulares idosos passaram a ingressar ou ingressaram no passado recente ou distante na Justiça pedindo a promoção. E centenas foram promovidos já na aposentadoria. Correto, meu Paulo? Então, essa é a indignação do governador. E esse conjunto de atrocidades, como eu chamo, vai comprometendo e cambaleando a Previdência Social. Porque boa parte dessas decisões absurdas, está ali uma outra decisão absurda, que acabou se fazendo um acordo na Assembleia, não, Marcelo Nilo? Ali no eu saí algemado, mas não pagava. Que era, me relembra ali, era 800 milhões a 140 pessoas. Que foi feito o acordo e nós estamos pagando já. Por isso que a Assembleia estourou. Então, 800 milhões para 140 pessoas em um ato que não teve votação de lei para dar aumento. Documento, apenas um ato do superintendente lá da Assembleia. Para você dar aumento a alguém, eu não posso dar aumento a nenhuma categoria, a nenhum setor, da minha vontade. Eu não posso assinar um ofício e dizer dado aumento. Eu
tenho que mandar para a Assembleia aprovar o aumento. Um superintendente ou um diretor da Assembleia não vai dar aumento a ninguém. Ele precisa mandar um projeto fazer o projeto de lei, aprovar na Assembleia, mesmo para os funcionários da Assembleia. 800 milhões. Isso sai da onde? Esses funcionários todos vão se aposentar. E quem vai pagar a aposentadoria deles? Nós. Com que salários vão se aposentar? Para quem quiser acompanhar os valores da aposentadoria, forçosamente publica no Diário Oficial. Eu proponho que vocês acompanhem, se não acompanhavam, passem a acompanhar os valores que as pessoas estão se aposentando nos diversos poderes. Então, gente, dado isso, não nos resta outra alternativa. Alguém poderia dizer, governador, isso entra em colapso quando? Não é quando você acabar o governo? Deixa aí. Eu digo, isso não faz parte da minha história de vida, não faz parte do meu caráter e do meu comportamento. Eu não posso lavar as mãos sobre receio de algum desgaste, deixar, eventualmente, a previdência de 130 mil pessoas hoje vir a colapso daqui a alguns anos. Acho que as pessoas trabalharam uma vida inteira, são pessoas idosas, merecem o nosso respeito e merecem que quem está sentado na cadeira de governador cuide com toda a sua energia para que isso não venha a acontecer. É por isso que nós estamos adotando medidas que podem parecer duras, mas são necessárias. Estamos 10 estados brasileiros já elevaram a alíquota. Hoje pela manhã eu lia, eu nem desci com... São 10 estados que já elevaram a alíquota previdenciária, a maior parte deles para 14%, alguns para 13,5%, se não me engano, Pernambuco e Sergipe são 13,5%, tem outros... Pernambuco, 14%. Outros estados que para 14,25% ou 14,5%, mas em torno de 14% é o que todo mundo elevou. Então são 2% que nós estamos levando. Isso impacta o pessoal da ativa e o pessoal aposentado que ganha mais de 6 mil reais. Quem ganha menos de 6 mil reais não paga nada para a Previdência, portanto não vai ter acréscimo no valor. Que na verdade, cadê Gosta aqui não? Quantos por cento estão isentos de aposentados da cobrança? Vinham até 5 mil e poucos, que dá perto de 6 mil. Que não pagam a Previdência. 220? Ah. 2/3. Então, 2/3 dos aposentados não pagam nada e, portanto, não vão pagar ainda, estão isentos dessa cobrança. Quem paga é acima de 5.600 ou 5.000. Hein? É isso, acima do teto, 5.600. Só quem ganha acima de 5.600 de aposentadoria que contribui com 12%. Quem ganha abaixo disso, na verdade não é quem ganha, é a parcela que excede 5.600. Então alguém que ganha 7 mil só paga em cima de 400 reais. Alguém que ganha 7.600 só paga em cima de R$1.000. É da parcela que exceder 5.600 reais. Portanto, para aposentado, basicamente a cobrança que era de 12 passa para 14 em cima dos salários maiores. Então quem vai sentir eventualmente o crescimento de 2 é quem está aposentado com 20, 30 mil reais. Esse eventualmente pode sentir o valor do pagamento. E a outra mudança é o enxugamento da estrutura, em torno de 800 cargos comissionados que nós enxugamos. A autorização para alienar a Bahia Pesca. Alienar, que pode ser de várias formas. A venda pura e simples, um projeto de PPP, concessão, algum tipo de parceria, para que ela de fato possa ser produtiva, possa, aonde tem unidades da Bahia Pesca, a gente vê produzindo, gerando emprego, oportunidade de renda para as pessoas. Nós enviamos para a Assembleia também a proposta de extinção da Conder e a substituição por uma superintendência. Nós tentamos 4 anos negociar com os funcionários para reestruturar a empresa. A Conder tem quase 70% do seu quadro aposentado. Dos aposentados, uma boa parte acima de 70 anos. E não tem como tocar uma empresa com, das 500 pessoas, 370 aposentados idosos. Então fica uma empresa improdutiva que não presta o serviço que o povo baiano precisa. Hoje, antes de vir para a coletiva, eu acabei de receber uma proposta aqui da Associação
dos funcionários da Conde, propondo um acordo para a manutenção da empresa e uma demissão dos 368, não é isso? 268 aposentados. Eu disse a eles que aprovem primeiro a proposta na Assembleia deles e a gente conversa depois da aprovação sobre essa hipótese de eventualmente chegar a um acordo para a manutenção da empresa e sua não extinção, que passa necessariamente para a gente poder fazer a reorganização da empresa, porque do jeito que está, não há condição de continuar funcionando com o engessamento que a empresa tem hoje e com os custos elevadíssimos, fruto de muitos processos judiciais que ela acumula ao longo de tempo, promovido pelas associações de empregados. E, inclusive, é o único lugar hoje no Estado das empresas dependentes que não usa o Planserv. Eles têm uma liminar de um plano próprio que nunca pagaram nada e, portanto, é um lugar de menor eficiência com maiores custos proporcionais. E os outros são ajustes